mostramos aqui uma coleção de arte de 4 galerias de arte, além da Lara Matana, que fez uma coleção especial para a Ornari, que nós também exibiremos no Design Week de Milão, que será em abril. E então nós estamos hoje no segundo dia de Talks, e é uma honra receber todos vocês. E aqui eu apresento a Mônica Pereira, da Códigos Futuros. Ela vai apresentar e explicar o que ela está fazendo aqui. E a Ana Lívia, Ana Paula Zápia, desculpa. Eu estou nervosa. Ana Paula Zápia, que é head da Dolce & Gabbana. Como a gente sabe que moda, design, arte se misturam e falam sobre qualidade de vida, é por isso que elas estão aqui e vão contar um pouco do trabalho delas. Então, muito bem-vindos, bem-vindas, e espero que vocês apreciem bastante. Bem-vindas, meninas. Bom dia. Obrigada, Esther, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, junto com o IED, que é o Instituto Europeu de Design, nós iniciamos um projeto no ano passado sobre o nome Códigos Futuro, em parceria com a Ornari, e a proposta é promover o protagonismo feminino através de trocas de experiências, conhecimento, conexões, network, exatamente o que a gente está fazendo aqui. Até que haja um próximo encontro, em outubro, nós buscamos colaborar com conteúdos, pílulas, como a gente está fazendo aqui. E eu agradeço a Ornari por ter aberto esse dia para a gente promover encontro com a Ana Paula. A Ana Paula é uma amiga que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos, quando nós estávamos na LVMH. Então, a Ana Paula na Dior e eu na Givenchy. Depois, a Ana Paula seguiu uma trajetória riquíssima, então é uma grande oportunidade ela disponibilizar a agenda dela, porque a Ana Paula tem uma experiência na Tiffany, na Coty e agora na Dolce & Gabbana, passando então por beleza e moda. Eu preciso fazer um highlight que para as marcas de luxo nesse mundo global, a arquitetura, que a gente muitas das vezes fala como merchandising, é um pilar muito estratégico. E a Ana Paula vai compartilhar um pouco da experiência conosco, mas ela não vai poder dividir tudo, porque, como eu falei, estratégia ela não é disponibilizada. Mas ela vai poder compartilhar todo esse conhecimento e aprendizado ao longo de todos esses anos, na apresentação dela, e depois a gente abre para perguntas. Então, seja bem-vinda, boa sorte. Primeiro de tudo, muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Esther, Ornari. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu espero que eu possa contribuir um pouco aí com o aprendizado, né, com o conteúdo, com a minha experiência aí de um pouquinho mais de 20 anos aí. Então, eu vou começar falando desse tema que eu adoro, que guiou a minha vida profissional, mas se puder passar por próximo... Achei que... Não. Não sei se está funcionando. Vou ter que apontar para baixo lá. Então, volta um. Aí. Esse é um pouquinho da minha história, gente. Então, eu sou arquiteta, né? E formada pela FAO. Mas eu segui desde que eu saí da faculdade, eu fui para o mundo do varejo, né? Comecei lá atrás fazendo mobiliário, trabalhei em fábrica de móveis. Então, eu vou começar de trás para frente, né? Meu primeiro emprego, digamos, corporativo, a experiência foi na LVMH. Eu cheguei ao cargo de gerente executivo, senior manager de visual merchandising, para a marca Dior e cosméticos. Então, eu fiquei quase 7 anos lá. Depois do mesmo grupo, a Sephora, quando veio para o Brasil em 2012, antes disso, 2011, no México, eu fui uma das primeiras contratadas, porque tinha esse plano forte aí de expansão da marca, né? Chegada e expansão na América Latina. Então, com muito orgulho, eu digo que eu fui funcionário número 3 da Sephora. E eu fiquei lá até 2017. A gente abriu comigo, né? Foram mais ou menos 48 lojas na América Latina, tá? 23 no Brasil e o restante no México. Então, uma experiência incrível. Nessa época, eu cheguei a morar fora, eu cheguei a morar em Miami também por 2 anos. Depois, eu fui para uma experiência na Tiffany, fazendo joalheria, né? Aí, voltando para o mercado de luxo mesmo, raiz, como dizemos, né?
Fiquei 2 anos lá fazendo as boutiques também para a América Latina. Nessa época, eu tive experiência de fazer boutique dentro de cruzeiro, que é uma novidade completamente diferente, apesar de serem lojas pequenas. Depois, eu passei os últimos... passei por 4 anos de experiência na Coty. Nesse meio teve pandemia também. Para quem não conhece, a Coty é uma distribuidora produtora e distribuidora de fragrâncias, cosméticos, de muitas marcas, tem mais de 50 marcas no portfólio. Eu ficava na parte de luxo, então algumas marcas aí que a Coty lidera são Gucci, Calvin Klein, Ross, Marc Jacobs, então são algumas, né? E o meu trabalho era garantir a perfeita execução no ponto de venda dessas marcas e também a manutenção delas e a entrada em novos pontos de vendas. Store and Properties é tudo o que tem a ver com execução, seja de imóvel temporário, de evento, de lojas, do corporativo, dos escritórios, então tudo passa pela minha equipe na Dolce & Gabbana. Se puder mudar. Então, assim, qual é a diferença de uma marca de luxo para uma marca, qualquer outra marca, né, de um produto regular no mercado? A marca de luxo, quando ela está no ponto de venda, a intenção dela é parar o cliente, chamar a atenção, parar e envolver o cliente. Então, assim, o envolvimento com esse cliente, a experiência que ele vai ter ali é fundamental. É uma pena que eu não consigo passar, senão ia ser mais ágil. Então, assim, como que a gente consegue envolver esse cliente? Primeiro, a gente tem que conhecer esse cliente, a gente tem que se conectar. Então, as marcas de luxo colocam o cliente como foco na cultura de tudo o que elas fazem, né? O cliente é o centro de tudo, é o principal protagonista, né? Então, precisa conhecer muito bem qual é o comportamento desse cliente, quais são as necessidades, quais são os desejos desse cliente. As marcas têm que assegurar a qualidade de execução, não só nos seus produtos, claro, mas nos pontos de venda e no serviço prestado nesse ponto de venda e a excelência deles, né, do ambiente e, como eu falei, dos serviços, se puder. Então, aqui a gente tem uns insights que eu acho sempre que eu faço treinamento, palestra, eu gosto de lembrar. Então, assim, uma de cada 10 pessoas, quando entram numa loja, elas tomam a decisão final ali. Uma de cada 5 pessoas deixam por não encontrarem o produto, né? E 2 a 4 minutos é o tempo que uma pessoa procurando isso cosméticos, tá, gente? Bem focado em cosméticos. Então, as lojas elas têm que estar muito bem desenhadas, muito organizadas, de novo, sempre pensando no cliente, tem que ser intuitivo, tem que ser simples, tem que ser interativo, vou falar mais detalhe disso depois. E as marcas, claro, elas têm que sobressair, elas têm que chamar a atenção, elas têm que captar o cliente, desde o momento que ele entra, ele chega perto da loja. Obrigada. E como é que a gente consegue isso na marca de luxo? As marcas de luxo multinacionais, né, que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Consistência. O reconhecimento da marca é gerado através da consistência. Então, a gente, realizando essa consistência, garantindo que ela aconteça em qualquer parte do mundo, a gente permite que a marca continue sendo grande, né, e confiável. Ela garante uma aproximação fácil do cliente, né, porque ele reconhece. Tem aí também a construção de confiança, porque ele vai entrar em qualquer lugar do mundo e ele vai ter a mesma experiência. Familiaridade, né, e a escolha mais fácil. Ele vai conseguir fazer a escolha dele mais fácil, encontrando o que ele procura, o que ele já conhece. Então, basicamente é isso. Os clientes, né, os compradores, eles se conectam com o que eles conhecem. Então, voltando a falar de consistência, como é que isso acontece? Eu vou andar um pouquinho, tá, gente? Que eu não gosto de ficar assim, tão sentadinha. Já está funcionando? Obrigada. Então, assim, tudo começa com a localização, né? Seja do seu móvel numa loja multimarca ou seja de uma loja dentro de um shopping, né? Então a gente tem que a marca ela tem que chegar e procurar a melhor localização. O que é a melhor localização?
Por exemplo, está perto dos acessos principais, de uma escada, de um elevador, de uma praça, de um átrio, de um corredor de alto tráfego dentro de um shopping. O mesmo para uma loja de departamento, né? A gente precisa garantir a visibilidade da marca. Precisa também estar em volta do ambiente correto, ter os vizinhos corretos. O que são os vizinhos corretos? São as marcas que pertencem ao mesmo cluster desta marca, né? Então, eu quero atrair, eu sou Dolce & Gabbana, eu quero que um cliente Gucci também venha ver a minha marca. Então, eu quero estar do lado de uma Gucci, eu quero estar do lado de uma Chanel, eu quero estar do lado de uma Dior, né? Somos do mesmo cluster e podemos cruzar aí a experiência de compra, né? E ter o tamanho correto. O que é ter o tamanho correto? Nem um espaço muito grande, um exemplo mais específico, um móvel, né? um backwall, uma muito grande, com muitas prateleiras, se o meu catálogo, o meu assortment de produtos é pequeno. Vai parecer que está vazio, que não foi reposto, que está faltando produto. Mas também muito pequeno, com um catálogo enorme. Vai ficar confuso, não vamos conseguir colocar as regras de visual merchandising e o cliente vai se confundir. Então, é muito importante tomar cuidado com isso. O ambiente perfeito, né, que tem que ser fácil de navegar, tem que ser simples, tem que ser elegante, tem que ser divertido de explorar, os clientes têm que se sentir à vontade para testar os produtos e, obviamente, tem que ter a assinatura da marca, o cliente tem que reconhecer a nossa marca. Aplicando os estándares, né? Então, a gente tem que ter o produto correto, sempre falando de cosméticos, evitar produtos que já saíram de linha, que são de coleções passadas, que estão vencidos, por incrível que pareça, ainda de vez em quando se encontra, né? E colocar também os testers para as pessoas provarem, né? Então, e já dentro, quando a gente está no ponto de venda, fazer de uso das ferramentas muito importantes de visual merchandising, que são os displays, enaltecendo o produto, destacando o produto que é novo, o produto que é best-seller, tudo isso para atrair e envolver o cliente, mas também informar. O cliente busca informação, tá? E, obviamente, tem que estar tudo limpo e sempre com os produtos disponíveis, né? Não tem nada mais frustrante que um cliente chegar numa loja para comprar um produto e não ter esse produto. Ou, às vezes, você vai numa loja de produto de beleza, o tester está lá, mas o produto acabou. É muito frustrante. Então, as marcas justas têm que tomar um cuidado muito forte com o planejamento também de supply chain, né? Como é que essa cadeia de logística funciona para nunca faltar nem produto e nem tester para esse cliente. Aqui é um exemplo, gente. Eu trouxe um linear da Gucci, isso é de vários anos atrás, então eu posso mostrar para vocês como que funciona o visual merchandising no cosmético, né? Então, assim, os clientes, como é que é o raciocínio de uma pessoa indo fazer uma compra? Uma das formas que ele usa é a desseleção. Então, primeiro ele vai identificar tudo que ele não quer para ele tirar e focar no que ele quer, no que ele procura. Então, e qual é a forma da gente fazer isso? Categorizando. Então, por exemplo, nesse linear da Gucci, a gente vê que tem uma separação clássica entre masculino e feminino, né? O masculino está em cima, o feminino está embaixo. Então, a gente vê também a essência, né? O tipo de fragrância que a gente tem, as mais, digamos, intensas em cima e as mais florais embaixo, né? Então, assim, o agrupamento pelo tipo e característica do produto, tudo isso para ser mais fácil de reconhecer e para facilitar o processo de decisão, né? O cliente ele procura atalhos mentais para decidir o que ele vai comprar. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Falando também da parte mais visual, né? Como que algumas marcas utilizam de luxo para atrair esse cliente. Aqui eu ponho alguns exemplos. A gente pode falar de diferenciação por cor. Então, eu trabalhei numa época, por exemplo, quando eu entrei mais ou menos final dos anos 2000, era uma época que todas as marcas eram branquinhas, coloridas, de luxo, né, dentro da perfumaria. E eu me lembro que, nessa época, a Dior estava lançando um conceito revolucionário que os móveis eram pretos. E aí, a Dior começou com um mobiliário preto numa perfumaria toda branca. Chama atenção. Não deu nem 5 anos depois, todas as marcas tinham também optado por essa paleta mais escura, né? A gente também pode falar dos visuais, deles serem atrativos, atraentes, né? Então, por exemplo, aqui a Gucci, que está explorando aí de uma maneira muito bacana a questão da diversidade. Então, isso também é uma característica que as marcas podem explorar, uma ferramenta. E outra também o uso de celebridades, como a gente pode ver
Nessa loja, uma loja de Belo Horizonte, que foi aberta o ano passado, a gente tinha Miley Cyrus como artista, né, estrela da campanha de alta moda da Dolce & Gabbana, neste momento. Falar um pouquinho para os arquitetos aqui de detalhes técnicos, né, do que pode ser visto hoje no desenho da Dolce & Gabbana, né. A loja do JK, que é uma loja de quase 900 metros quadrados, foi aberta o ano passado. Na verdade, ela foi remodelada, era uma loja que tinha antes, ela estava há 12 anos funcionando, então com um desenho muito antigo, e houve essa reestruturação. Praticamente, a gente demoliu a loja inteira e reconstruiu com esse novo conceito, e foi uma das primeiras lojas no mundo a ter esse conceito, né? Que é baseado no design italiano, vitrines amplas, amplitude de ambientes, onde o protagonista é o produto. Então, as lojas antigas da Dolce & Gabbana, a gente ainda tem alguns exemplos, né? O protagonismo, a decoração é muito protagonista, ela deixa de ser, ela cede lugar para o produto aparecer e brilhar, e ser mais atraente também. Tá bom? A Dolce também, esse design novo da Dolce, ele brinca com texturas. A gente vai ter ali... É tudo muito delicado, gente, mas se vocês entrarem na loja do JK e forem olhar as paredes brancas, ela tem uma textura que eles chamam de cemento, que é bem... É rústica, mas é de uma delicadeza. Ela é feita por um artista que vai na loja e trabalha manualmente, é uma única pessoa fazendo todas as paredes brancas da loja, com essa textura. E ela entra em contraste com o aço inox, muito presente, que é em espelho perfeitamente polido, com a laca preta brilhante. E também uma marca da Dolce & Gabbana, característica, a parte da pedraria, né? O piso e a fachada são feitos com basaltina, que é uma pedra oriunda das lavas vulcânicas da Itália, né? Obviamente, dos vulcões da Itália. Então, é uma marca, é uma característica, faz parte do DNA de todas as lojas novas da Dolce & Gabbana. Como é que a gente... Agora eu vou dar exemplos muito pontuais de como que a gente pega tudo aquilo que eu falei no começo e transforma na prática para atrair, captar o cliente e, finalmente, concluir a compra, que é o que a gente quer, né? Então, quando o cliente está a 10 metros de distância do ponto de venda, o que acontece? É a primeira decisão dele, é a primeira decisão que ele vai tomar. Então, a marca ela tem que ser notável, ela tem que se destacar de algum jeito. Então, voltamos lá no que falamos de cores, formas, identidade visual marcante, que chame a atenção, né? Então, é isso. O cliente a marca tem que ser a primeira que o cliente vai ver. Ela tem que estar onde o cliente espera que esteja. Então, aí, de novo, volto a falar da questão de vizinhos, né? Eu me conecto com uma marca. Se ela tem os approaches semelhantes, também vou olhar para a marca que está do lado, né? Então, isso é interessante. E ser óbvia, né? Então, aí a presença dos logos, destacar muito bem o logo, a estrela da marca, para que seja bem visível de longe. Quando estamos a 3 metros, o cliente está a 3 metros da marca, né? Então, ele já tomou a decisão, ele viu, ele quer ir nesse ponto de venda. Qual é o objetivo agora? É envolver o cliente, que ele permaneça nesse ponto de venda, que ele conheça os produtos e que ele se interesse, né? Então, assim, é muito importante, nesse momento, a gente ter a navegação clara, com uma a segmentação, aquilo que eu tinha falado, a categorização dos produtos, né? Que seja bastante atraente para testar, então, para o cliente provar, principalmente também no mundo da moda, né, que muitas vezes a gente quer ver a textura, né, de uma seda, a textura de uma lã. O cliente, no mundo dos cosméticos, é muito importante testar a textura do creme, a volatilidade do perfume. Então, tem que ter tester disponível. Uma coisa muito bacana, voltando a falar de consistência, que eu também sempre falo, quando vou, em especial no ponto de venda, por que é tão importante seguir o que a gente chama de planogramas? Aquele exemplo que eu mostrei da Gucci é um exemplo de planograma. Planograma é a distribuição dos produtos no móvel. É um mapa, digamos. É como se fosse um mapa de como o produto deve ser colocado no móvel. Porque um cliente que entra numa... Vamos falar de batom. Batom da Dior, que está num tester, multitester, que tem lá batom, sombra, base, tem todos os produtos de maquiagem ali. Como é que ele sabe que ele... Às vezes, ele não lembra o nome do batom.
Ele não lembra a cor do batom, mas ele sabe que aquele batom vai estar no canto superior esquerdo daquele display. Então, toda a perfumaria, loja que ele entrar, que tiver aquele display multitester, ele vai direto naquele ponto superior esquerdo e vai encontrar o seu batom. Então, muito importante manter os planogramas sempre vigentes, atualizados, para continuar a garantir essa consistência. Quando o cliente está a 1 metro de distância, é a decisão final que ele vai tomar, é a decisão de compra, né? Então, nesse momento, a gente precisa estar muito claro para o cliente quais são os benefícios de cada produto, né? Dar dicas de como usar o produto, também construir a parte de tutorial, fazer cross-selling. Então, de novo, numa loja de moda, você pode colocar um óculos junto com um look de roupa, montar o look para o cliente, né, de repente, se interessar por mais de uma peça. Na parte de cosméticos também, colocar a fragrância junto com a foto, o visual da modelo que está usando o batom, a base, e aí o cliente já tem uma ideia do look que ela está usando e quais são os produtos desse look para ele poder comprar. E, novamente, ter disponível o produto e os testers. O cliente não vai comprar o que ele não vê. Então, a gente precisa ter sempre o catálogo disponível no ponto de venda. Parece óbvio, mas assim acontece também, gente. Então, assim, só reforçando, né, a 10 metros ser anotado, a 3 metros envolver e a 1 metro a realização da compra. Como que a gente mantém isso? Porque até agora a gente viu as regras, como fazer, executou. A manutenção do ponto de venda é extremamente importante e fundamental. Então, assim, isso aqui é muito técnico, parece também básico, mas tem que ter o olho para isso, porque os ambientes de loja, em especial de cosméticos, aqui no Brasil a gente não tem a cultura de loja por departamento, mas na América Latina isso é muito forte. É um trânsito, é muito dinâmico. As pessoas estão sempre provando, movendo o produto de lugar, usando os testes. Então, assim, precisa ter o olho muito atento de todo mundo que visita o ponto de venda para ver se tem algum problema, se tem alguma falha, identificar e corrigir. Então, os logos têm que estar sempre atualizados. Tem muitas marcas que, recentemente, nos últimos 5 anos, trocaram de logo. Burberry, Hugo Boss, a própria Calvin Klein trocou 2 vezes de logo. Então, a gente tem que ter consistência. Eu não posso ter um logo numa cidade antigo em conflito com um logo com uma tipologia nova, né, de uma marca. Eu me lembro, quando eu estava na Coty, também a gente fez a mudança do logo do Hugo Boss. É um investimento enorme, gente, mas é o que garante a consistência da marca. Né? Então, a qualidade de execução desses mobiliários, dessa exposição, desses display, né? Se tiver algum conteúdo digital na loja, tem muita loja que tem vídeo interativo, esse conteúdo ele tem que estar funcionando. Também não tem nada mais frustrante que chegar e estar lá a telinha apagada, né? E tem que estar sempre em loop e tem que estar atualizado também, né? As prateleiras cheias, como eu já comentei, com os planogramas corretos, né? E o estoque organizado. Muitas vezes o vendedor vai abrir uma gaveta para retirar um produto, essa gaveta tem que estar limpa, organizada, porque o cliente vê também, né? Então, são todos esses detalhes que a gente precisa sempre estar atento. Normalmente, as empresas têm um guia de visual merchandising, como manter esse visual merchandising. Nesse guia mostra qual tipo de produto deve ser usado em qual mobiliário, em qual superfície. Porque, se você usar o produto errado, pode acabar com o seu móvel. E aí você diminui a vida útil dele e acaba tendo que gastar mais na troca desse móvel, né? Então, a gente sempre temos que tomar muito cuidado com materiais como vidro, laca polida, qualquer superfície brilhante que apareça algum tipo de marca, é inadmissível que se veja qualquer tipo de marca. Muitas lojas usam, a própria Dolce os vendedores usam luvas para evitar esse tipo de coisa. Então, toma muito cuidado com a limpeza. E que mais? Então, e todas as marcas, para isso, elas têm um guia que mostra como executar e como manter essa loja. Esse aqui vai ser o meu último slide, gente. Eu quero falar que é muito importante a supervisão, visita no ponto de venda. E não é só da área da Ana, da área de Story and Properties, eu falo isso para a empresa inteira. Qualquer pessoa do corporativo que vá visitar o ponto de venda, por algum motivo, tem que ter o olho treinado, tem que ter um treinamento em tudo isso que a gente acabou de falar. Em quais são as regras. Muitas vezes, a gente tem equipes de finanças visitando os pontos de venda e, obviamente, eles não têm.
Então, o que normalmente as marcas fazem? Um checklist, que a pessoa pode levar no seu próprio celular e ir olhando e checando o que está, o que não está, para fazer o reporte imediato para a gente. Então, assim, além do gerente da loja, além das pessoas que estão vendendo na loja, tem muita gente do corporativo que visita a loja. Essas pessoas, elas têm a obrigação também de reportar. A gente tem o checklist, mas a gente fica tão treinado que muitas vezes a gente entra, já bate o olho e já fala, olha, tem uma lâmpada queimada ali, aquele acrílico está lascado aqui. E as pessoas, o meu celular não para, porque é o WhatsApp, né, gente? Já manda, a gente tem o processo formal, mas as pessoas já mandam a foto com, às vezes nem me dão bom dia, vem a fotinho com o problema ali para reparar. E isso tem que ser feito em lojas de luxo de maneira imediata. A gente não pode ficar um dia com uma lâmpada queimada, com um móvel quebrado, uma porta que não abre. Isso é inadmissível no mercado de luxo. Então, a supervisão é super importante. Eu tenho muitas coisas para falar, estou à disposição para perguntas. Fiquei um pouco preocupada com o tempo, talvez eu tenha ido um pouco rápido demais, mas queria agradecer de novo e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana. Foi incrível. Eu que trabalhei nesse mundo, gente, vocês viram só o reflexo no ponto de venda, mas vocês podem imaginar todo um trabalho que tem por trás para fazer isso acontecer no mundo inteiro e ter essa consistência que a Ana falou. Eu acho importante a gente agora abrir para as perguntas, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, 3, a Esther disse que são só 3, porque tem o próximo top. Então, fiquem à vontade, quem quiser começar. Eu gostaria de saber como que é o procedimento de gestão dessas melhorias no sentido mundial, né? Porque a gente percebe que para você chegar a um grau de excelência, qualquer problema que venha a acontecer é um sinal de alerta para um ponto de melhoria, né? Então, eu imagino que uma marca que está presente no mundo inteiro tem gestos, costumes, culturas, abordagem completamente diferente uma da outra, né? E quando que acontece esse alinhamento de gestão e como é feito esse processo dentro da companhia? Obrigada já pela resposta. É uma pergunta muito boa. A resposta não é tão fácil. Graças a Deus, eu trabalho numa companhia muito flexível nesse sentido e que entende que existem diferenças, que o mercado América Latina é totalmente diferente do mercado asiático, por exemplo. Então, assim, existe alguma flexibilidade. A gente, claro, tem coisas que são inadmissíveis. Ontem eu estava numa reunião que a gente estava falando de opções para tornar viável um projeto, o que poderia ser feito, o que não pode, o que é visível, o que é permitido. E, assim, por mais que envolva, em alguns casos, economia pesada de recurso, a resposta é não. Não podemos, é preferível não estar se a gente vai entrar nessas condições. Então, e para algumas coisas, não, mas é América Latina, é Brasil, então aqui, ok, a gente flexibiliza, nesse ponto a gente deixa passar. A supervisão é muito importante. Eu tenho um contato direto com os gerentes de loja, é uma loucura. Eu tenho uma equipe dedicada à manutenção. A minha equipe, a gente está agora numa fase de rever processo e tentar agilizar, mas é assim, 24 horas, não para. Chega, claro que tem a manutenção básica, uma lâmpada que queimou. Mesmo assim, quando a gente começa a notar que tem muita coisa repetindo em diferentes lojas, em diferentes partes do mundo, eu faço uma reunião especificamente para falar disso com o time de Milão. A gente tem um time dedicado de procurement, que é a equipe que faz as compras, digamos, e que escolhe os materiais e aprova os fornecedores de tudo que a gente faz na loja, e junto com a diretoria de design. Então, eu procuro fazer uma reunião, relatar o que está acontecendo, e isso é analisado, estudado, e muitas vezes volta para a gente, algumas vezes, infelizmente, dizendo que não tem o que fazer, vamos ter que manter, e outras vezes com alguma flexibilidade. Então, hoje é assim que funciona. Espero que eu tenha respondido. Peraí. Então, tem mais uma pessoa aqui e outra ali. E aí acabaram as perguntas. Só um minuto. Bom dia. O que eu venho percebendo cada vez mais no mercado de luxo é a grande percepção e o grande foco em relação à experiência.
como que vocês conseguem, ao mesmo tempo, unificar, deixar universal, porque são várias culturas, e ao mesmo tempo ver essa flexibilidade de cada cultura no mercado. Então, por exemplo, o brasileiro é muito sinestésico, ele precisa pegar, ele precisa sentir, e se você vai para uma outra cultura, já tem que destacar uma outra sensação. Como que vocês conseguem levar em consideração essas variedades e, ao mesmo tempo, ser tão universal? Então, as marcas de luxo, elas têm o cerimonial de venda, né? Que a gente chama, assim mesmo chama, cerimônia de venda. Existem guias para fazer isso, existe uma fórmula, existem desde frase, que essa não é a minha área específica, mas então eu vou falar assim bem superficialmente, mas existem até frases, comportamentos que um vendedor Dolce & Gabbana, que um vendedor Dior, ele precisa saber, ele precisa ter na hora que um cliente entra na loja. Olhar, forma de atuar, isso não muda independente do país que ele esteja. A roupa, o uniforme que ele veste, a forma de prender o cabelo, que a gente chama de grooming, isso também não muda. Ele tem que seguir a mesma regra no mundo inteiro, não importa o país que esteja. Agora, a questão de, claro, um cliente é mais de tocar, de querer entender, isso precisa ter a flexibilidade. Um cliente precisa que seja... Tem cliente que não gosta que venha o vendedor, que não quer acompanhamento nas vendas. Mesmo assim, como é muito importante o papel do vendedor, a gente procura ficar perto, né, e procura dar espaço para o cliente, mas tem essa flexibilização dependendo da cultura. Mas, no geral, nas guias gerais de cerimônia de venda, não, é uma só, é padronizada, e todo mundo tem que seguir. Obrigada, Ana, por dividir isso tudo com a gente. E eu fiquei muito curiosa em relação à tipologia da loja de departamento, porque, historicamente, as marcas de beleza, desde o final do século XIX, elas estão dentro da loja de departamento, na entrada. Né? Elas são um produto de entrada para qualquer público que esteja passando na rua. Como a gente não tem aqui no Brasil esse tipo de tipologia, o que você identifica como a cultura de consumo mesmo brasileira em relação aos cosméticos? Né? Qual que é a diferença de não ter essa loja de departamento e ter, por exemplo, as lojas específicas de cada marca, nos shoppings, quiosques, etc. Gente, essa pergunta... Muito boa. Desculpa. Não, imagina. Agora eu tenho que relembrar a minha vida na Sephora. É uma questão realmente cultural de... Eu não sei, eu não tenho uma resposta para essa pergunta, porque você vai para o México, por exemplo, que existe os dois, existem as perfumarias, existem uma cultura forte de loja por departamento. E funciona. E é isso que você falou, o produto está na entrada porque ele é um produto de entrada para o luxo. Ele é aquele desejo que a pessoa tem de ter alguma coisa da Dolce & Gabbana, mas ela vai lá e compra o perfume porque é o que ela tem acesso, e ela vai levar um pouco do DNA da Dolce naquela fragrância. Aqui, quando a gente desenha as perfumarias, existe também um mapa que é gerado por loja, porque uma loja em São Paulo é diferente do cliente de uma loja no Recife, por exemplo, onde as marcas são posicionadas de acordo com aquele público. Então, vai ter loja aqui em São Paulo que você vai ter marca de luxo na entrada, de cosmético. Vai ter loja na Bahia que você vai ter marca de trend, marca que eles chamam de indie, né? Produtos indie, que são essas marcas das blogueiras que estão mais em foco, que não necessariamente são do luxo, né? E vai ter mercado que vai preferir uma marca mais clínica na entrada. Então, quando a gente desenhava os mapas para as lojas, por exemplo, da Sephora e de algumas perfumarias, a gente pensava muito nisso. Qual é o cluster? A gente sentava junto com a equipe de marketing e com a equipe de produto e discutia junto qual que é o cluster, como é que vai fazer, como é o posicionamento dessas marcas dentro da loja. É o que eu consigo te responder. Não sei se a Mônica pode acrescentar, porque ela tem muita experiência nisso também. Fazer um complemento rápido à sua pergunta. O Brasil ainda é um dos poucos, falando de beleza, tá? Ainda é um dos poucos segmentos no mundo em que beleza, nós somos
Para dar um exemplo, nós somos o segundo maior mercado de fragrância do mundo, o quarto em beleza, de uma maneira geral, mas ainda um dos poucos em que o consumo ainda é pelo porta a porta. Então, quando essas grandes marcas chegam no Brasil, realmente é frustrante, porque a primeira pergunta é: qual é a loja de departamento? E a gente só tem a Renner, recentemente a Riachuelo, e o foco dessas redes ainda é moda. Então, beleza não é a categoria e drive principal. Então, a Sephora, quando veio para o Brasil, eu estava na LVMH, veio com essa visão, porque ainda é um oceano azul, se a gente pensar num desenvolvimento de longo prazo. Mais uma vez, obrigada, gente. Espero que vocês aproveitem muito o dia.